Oi pessoal, bom, agora a gente pode ver a questão dos estimadores. Tá? A gente tem, né, uma série de formas de calcular os estimadores. Aqui também eu vou tentar ser bem objetivo. Eu já vou até colocar aqui alguns estimadores para a gente poder analisar. Um deles aqui é o estimador de máxima, verossimilhança, estimador de máxima verossimilhança, que basicamente a gente calcula ele assim, né? Então o estimador vai ter ali uma sequência de dados, né? A gente pode falar que é a média deles, por exemplo. Então, se a gente somar ali os dados e dividir por n, é esse x barra. A gente também tem o de perda quadrática. Basicamente ele é um símbolo do estimador aqui, que ele vai ser um azinho mais a soma do xi dividido por a mais b mais n. E aí podem existir outras várias formas, né? Então, outros dois que o professor passou pode ser um que é, por exemplo, x1 mais x2 dividido por 2, né? Uma média simples. E também até um estimador aqui 4, que é um número, né? Por exemplo, meio, né? Então, independente dos dados, o estimador sempre vai ser meio. Então, para a gente ver se o estimador é ou não viesado, né? Por definição, né? E que de novo sendo bem objetivo, estimador não viesado. É importante a gente poder entender se de fato aquele estimador é viesado ou não, né? Basicamente a pergunta que vai ser feita é essa. Um estimador vai ser não viesado quando a gente fizer a esperança desse estimador e ele for o próprio θ. Tá? Então, basicamente é isso. Se a gente fizer aplicar a esperança nesses indicadores e vier θ, ele é não viesado. Tá? Bom, então a gente pode ir fazendo alguns exemplos. Aqui até os exemplos teóricos são mais interessantes, porque a gente consegue ver ali se de fato dá o θ. Então a gente pode testar aqui nos estimadores que a gente viu. O primeiro estimador que a gente viu foi aquele do estimador que é a média, né? X barra, que é o x1 mais até o xn dividido por n. Vamos aplicar a esperança nesse estimador. Então a esperança desse estimador vai ser a esperança do próprio x barra, que é a esperança de tudo isso aqui, né? x1 mais xn dividido por n. Certo? Bom, então, lembrando que, né, a esperança tenta encontrar ali o valor, né, esperado, né, o valor médio para aquela amostra. A primeira coisa que a gente pode ver é que a esperança de um número é o próprio número. Então a esperança de n vai ser o próprio n.
né? Então, já que o n está dividindo aqui, a gente pode tirar ele e manter ele dividindo. Então vai ficar 1 sobre n vezes o que sobrou, que é a esperança de x1 mais até xn. Certo? Bom, mas o que é esse x1 mais x2 mais x3 até xn? É uma somatória, né? Somatória a gente coloca a letra sigma, soma de x, e aí pode falar que é um i, que vai de 1 até n. Então aqui vai ficar 1 sobre n vezes a esperança dessa somatória, de soma de xi, que vai de 1 até n. Certo? Mas esse operador aqui, essa somatória, não é nada, né? Então a gente pode até tirar ele também da esperança, né? Porque ele não é uma variável, ele está indicando que está somando aqui os xi. Então a gente pode continuar aqui 1 sobre n vezes o somatório da esperança de xi. Bom, mas o que é a esperança de xi? Bom, a esperança de xi é o próprio θ. Então, isso aqui, a esperança de xi é θ. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 1 sobre n vezes a somatória de θi. Lembrando que o i vai de 1 até n. Certo, então vamos continuar. 1 sobre n vezes a somatória de θi, na verdade a gente pode até escrever assim, né? θ1 mais θ2 mais θn. Então, na verdade, aqui, o que a gente tem? A gente tem um θ que multiplica n vezes. Certo? Então, θ1, θ2, θ3, considerando que são todos iguais, vamos supor aqui que são todos iguais. Então, é como se fosse 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então é mais 2 n vezes. Por que n vezes? Porque ele vai até o número n aqui. Por isso que fica θn. Porque é n vezes que está multiplicando o θ. Então a gente pode substituir aqui por isso. 1 sobre n vezes n vezes θ. Bom, mas aí a gente fica com n em cima e embaixo. A gente pode cortar, né, porque são os mesmos valores. N dividido por n é 1, que vai dar o próprio θ. Ou seja, se a gente voltar lá no começo, a gente vai ver que a esperança, então, desse estimador, que vai de 1 até xn, é o próprio θ. Ou seja, ele é não viesado. Não, ele é não viesado porque a esperança do seu estimador é o próprio θ. Né? Então, de fato, né, bem simples. Acho que talvez a maior dificuldade seja identificar essas nuances aqui, né, de somatória, a esperança do x e seu θ, né, tá multiplicando n vezes o θ, mas aqui é fazendo e refazendo os exercícios. Bom, vamos para um segundo exemplo aqui. A gente pode fazer a esperança, por exemplo, daquele θ3, que vai de x1 até xn. Então a esperança, o θ3 era x1 mais x2 sobre 2. Então lembrando que esse meio aqui, esse 1 sobre 2 a gente pode tirar da esperança. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes a esperança de x1 mais x2. Bom, a esperança da soma é a soma das esperanças. Então, meio vezes a esperança de x1 mais a esperança de x2. Lembrando que a esperança de x é θ. Então aqui vai ser θ e aqui também vai ser θ.
Então vai ficar meio que multiplica θ mais θ. Bom, θ mais θ é 2θ, certo? Então vai ficar 2θ sobre 2. De novo, né? A gente tem 2 e 2, 2 dividido por 2 é 1. Isso vai dar θ. Ou seja, a esperança de θ3 é θ. Ou seja, ele também é um estimador não viesado. Certo? Porque a esperança do estimador deu θ. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 3. Então vamos pegar agora a esperança de θ2. Bom, θ2 era aquele um pouquinho mais chatinho. Então vai ser a esperança de A mais somatória de xi sobre A mais B mais N. Então vamos com calma aqui. Lembrando que a nossa variável de interesse é o x. Então a única variável que a gente tem aqui é o x. O N é um número, B é um número, A é um número e A também é um número. Então são todos números. Lembra que a esperança de um número é o próprio número. Então, como aqui embaixo só tem números, a gente pode tirar tudo isso aqui da parte de baixo, da esperança. Então vai ficar 1 sobre A mais B mais N vezes a esperança de A mais somatório de xi. Lembrando que esse I aqui vai de 1 até N. Não fico escrevendo toda hora esses índices, porque sempre são iguais, tá? Bom, lembrando que a soma da esperança é a esperança das somas. Então isso pode ficar 1 sobre A mais B mais N vezes a esperança de A mais a esperança do somatório de xi. Bom, a esperança de A é o próprio A, a esperança de um número é o próprio número. Então, a gente pode até tirar ele aqui, então vai ficar A. Só que aqui é interessante, porque como está multiplicando os dois, teria que fazer uma distributiva, né? Para a gente não voltar a fazer a distributiva, eu vou manter assim, 1 sobre A mais B mais N vezes A mais... Aí lembra que a esperança da soma de N, a gente pode tirar a soma, né? Vai ficar a esperança de xi. Então, 1 sobre A mais B mais N vezes A mais... Mas aqui a gente já fez, né? A esperança de xi é θ. E aqui, como o somatório vai de 1 até N, a gente também pode falar que é N vezes θ. Então, N vezes θ. Agora a gente pode, né, colocar isso tudo aqui de baixo. A mais N θ sobre A mais B mais N. Vixe, aqui tá difícil, porque a gente não consegue fazer muito mais manipulação matemática. Então isso aqui é diferente de θ. Ou seja, a esperança desse estimador 2, ele é diferente de θ, ou seja, é um estimador viesado. Bom, então, basicamente, para a gente poder identificar os vieses dos estimadores é isso. Vamos só fazer um último exemplo para a gente poder completar todos. A esperança daquele último estimador lá, 4, que ele é bem facinho. Até recomendo que... Na verdade que é só x1 e x2, né? x1, x2.
que ele vai dar meio. Desculpa. A esperança de meio, né? Bom, mas a esperança de um número é o próprio número. Ou seja, ele é diferente de θ também. Então ele também é um estimador viesado. Tá, então acho que vieses de estimador basicamente é isso. Quer dizer, para falar se ele é viesado ou não. Agora, como que a gente calculou o viés, né, do estimador? E aí vai ser importante porque a gente vai usar esse viés, tanto a esperança quanto o viés, para poder fazer um outro cálculo. Então, o viés do estimador a gente vai chamar de um B do estimador, que vai ser a esperança desse estimador menos θ. Tá? Então, basicamente, a fórmula do viés é esse. E aí, quando esse B, quando o B de θ for zero, ele é não viesado. E faz sentido, né? Porque se a esperança se ele for não viesado, a esperança do estimador vai dar θ, né? Então θ menos θ é zero. Então faz sentido. Quando B for diferente de zero, ele é viesado. Então a gente pode até aplicar aqui nos exemplos que a gente trouxe. Então, o que eu acho que o professor pode fazer na prova, né? Ele pode dar outros tipos de estimadores e pedir para a gente calcular, né, a esperança desse estimador, o viés desse estimador. Então, bom, mas vamos fazer aqui no primeiro. Por exemplo, o B do θ1, x1 até xn. Então ele tem que ser a esperança desse estimador, x1 até xn, menos θ. Bom, mas a gente viu, né, que a esperança desse estimador realmente é θ, menos o θ que já estava aqui, isso vai dar zero. Ou seja, o B desse primeiro estimador realmente é zero. Ou seja, ele é não viesado. E assim a gente pode fazer para todos os demais. No exemplo 2, né, a gente tem lá o estimador do 3, x1 até xn, que a gente viu, né, que também é θ, certo? Aqui, ó, também é θ, né? Estimador, né, a esperança desse estimador é θ. Então, de qualquer forma, a fórmula do viés é a esperança desse estimador 3 menos θ. Mas a gente sabe que essa esperança aqui é θ menos esse próprio θ aqui, que vai dar zero. Ou seja, o B, né, o viés desse estimador é zero. Então ele também é não viesado. Vamos só fazer para os outros dois. Então, para aquele segundo caso, x1 até xn, que vai ser a esperança de θ2, x1 até xn, menos θ. Mas esse aqui a gente viu que ele não é θ, né?
ele dava um outro resultado, né? Ele dava A mais N θ sobre A mais B mais N. Então seria tudo isso aqui, que é isso, menos o θ que está aqui. Pô, mas isso menos θ realmente é diferente de zero. Então ele, de fato, é viesado. Bom, e no 4 eu acho que também, né, fica bem claro que é a mesma coisa, né? O viés do 4, x1, x2 vai ser a esperança desse estimador menos θ. Mas a gente viu que a esperança desse aqui é meio, menos θ, que é diferente de zero caso o θ seja diferente de meio. Porque quando o θ for meio, aí meio menos meio dá zero. Mas, no caso, né, geral, já que deu diferente de zero, ele é viesado. Então, acho que o principal do viés é isso. Essa análise do viés para ver se o θ realmente está encaixando nesses cenários. Bom, outro tópico que a gente pode ver aqui também é o erro quadrático médio. Então, erro quadrático médio, né, que a gente chama de EQM. Aqui também direto, né, para o erro quadrático médio, né, o erro quadrático médio de um estimador vai ser a esperança desse estimador menos θ ao quadrado. Então, bem objetivamente, esse é o erro quadrático médio. Mas a gente também pode escrever, e aí talvez para as contas faça mais sentido, que o erro quadrático médio também pode ser escrito assim. É a variância daquele estimador mais o viés daquele estimador, só que ao quadrado. Então essas duas fórmulas é a mesma coisa. A questão é que depende dos dados que ele der. Vamos voltar lá naquele primeiro exemplo para a gente calcular o erro quadrático médio desse estimador. Então, o erro quadrático médio desse primeiro estimador vai ser... bom, aqui na verdade primeiro a gente precisa calcular, ou a gente pode usar essa aqui, ou a gente pode usar essa variância. Como a gente não tem quem que é ali o próprio estimador, a gente pode usar aqui o da variância. Mas então primeiro a gente tem que calcular a variância desse estimador. Então vai ser a variância, né, a fórmula do estimador desse primeiro, lembrando que é a média, ou seja, a variância de x1 mais x2, xn dividido por n. E aqui a gente tem que lembrar que a variância de um número é esse número saindo para cá ao quadrado. Ou seja, vai ficar 1 sobre n, só que ao quadrado. Certo? Vezes a variância desse x1 mais x2, etc. Mais xn. E aí a gente pode pensar, né, bem parecido com o que a gente fez para a esperança. Aqui a gente tem uma soma de xis. A gente pode tirar esse operador aqui, né, de soma também para fora. Vai ficar 1 sobre n quadrado vezes soma de variância de xi. Bom, mas quem que é a variância de xi? E aqui,
só uma observação também. Ó, a esperança de xi é θ. A variância de xi vai ser θ 1 menos θ. Tá, então a gente vai trabalhar exatamente com essa fórmula. Caso o exercício dê outra diferente, tem que ficar atento. Mas com certeza o exercício vai fornecer aqui a esperança e a variância. Ou vai falar qual é o modelo de distribuição que está sendo adotado para a gente poder falar como que é a esperança e a variância dessas variáveis. Bom, então aqui a gente tem 1 sobre n ao quadrado vezes o somatório desse aqui, né? De θ 1 menos θ. Lembrando que o somatório vai de 1 a n. Ou seja, 1 sobre n quadrado. Só que lembra que o que significa isso aqui? Significa que ele está multiplicando n vezes. Então é n vezes isso aqui. Ou seja, é n vezes θ 1 menos θ sobre n ao quadrado. Como a gente tem duas vezes o n aqui, a gente pode cortar um desses n's com esse n aqui. E aí no final vai ficar θ 1 menos θ sobre n. Então aqui a gente conseguiu descobrir quanto que é a variância. E a gente também teria que descobrir quanto que vale o b, né? Porque o b do θ1 a gente até sabe quanto que é. A gente já calculou aqui em cima. O b do θ1 é 0. Então, o b do θ1 é 0. Ou seja, o erro quadrático médio desse θ1 vai ser a variância do θ1 mais o b do θ1 ao quadrado. Às vezes eu coloco x, às vezes aqui não, tá? Mas a gente sabe que é a mesma distribuição. Ou seja, o erro quadrático médio do θ1, a variância que é esse número aqui, né? Isso aqui é a variância, θ1 menos θ sobre n mais 0 ao quadrado, porque o b do θ1 é 0. Ou seja, o erro quadrático médio é exatamente isso aqui. E aí, muito bom. Basicamente é isso. Bom, a gente pode fazer para os demais exemplos. Então, vamos seguir aqui. Exemplo 2. Então, o erro quadrático médio do θ2. Vou parar de colocar o x na frente, tá? Só para a gente poder ganhar mais tempo. Mas, de novo, vai ser a variância do θ2 mais o viés desse θ2 ao quadrado. Bom, vamos procurar então, a viés a gente já tem, vamos procurar a variância. Então a variância do θ2 vai ser a variância daquele modelo que a gente tinha, né? Que era x1 mais x2. Desculpa, aqui é o θ3, né? θ3. X1 mais x2 sobre 2. Lembrando que a variância de um número é esse número ao quadrado, saindo. Então vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, vezes a variância de x1 mais x2. Que vai ficar igual a 1 sobre 4. E aí a variância desses dois números. Aqui eu acho que até o professor na aula tinha cometido um erro, porque, né, a soma das variâncias não é exatamente a variância das somas.
se eu não estou enganado, a gente até pode aplicar nesse caso de fazer a distributiva aqui, né? Por exemplo, variância de x1 mais a variância do x2, caso eles sejam independentes, né? Se eles forem independentes, a gente pode aplicar, se não, teria que... se eu não me engano, teria que somar, né, duas vezes a covariância, né? Se eles não forem independentes, teria que somar mais duas vezes a covariância de x1 com x2. Né, mas como a gente não tem a covariância, eu acho que a ideia nem é trabalhar com ela, acho que o professor considerou que eles são independentes e eles não precisam colocar essa parte. Tá, então vamos seguir como o professor colocou, porque provavelmente na prova ele deve cobrar assim, independentes, porque se adicionar a covariância vai ficar um cálculo bem mais complexo. Bom, então aqui a gente pode, aí sim a gente pode distribuir, ou pode distribuir um quarto, ou já pode fazer direto essa variância desses dois números, né? Lembrando que a esperança de xi é θ e a variância de xi é θ1 menos θ. Então a gente vai ter aqui um quarto que multiplica θ1 menos θ mais a mesma coisa, né? θ1 menos θ. Ou seja, um quarto. Bom, eu estou somando a mesma coisa duas vezes, né? É isso mais isso, duas vezes. Ou seja, posso até colocar aqui direto, duas vezes θ, que multiplica 1 menos θ, sobre 4. Bom, 2 dividido por 4, aqui vai ficar 2, ou seja, θ 1 menos θ sobre 2. Esse aqui, lembrando que é só a variância. Bom, mas aqui na verdade até acabou, porque a gente sabe quanto que vale o B, né? Sabe quanto que vale o viés. Ou seja, o estimador quadrático médio, o erro quadrático médio de θ3 é essa variância, que é θ 1 menos θ sobre 2, mais o B 3. Mas a gente viu aqui que o B3 ele é 0, certo? A gente calculou aqui que o B do θ3 é 0. Então, de novo, a gente pode colocar aqui que é 0, mais 0. Ou seja, o erro quadrático médio desse estimador é isso aqui. Bom, o estimador do 2, né, ficaria bem complexo. Para a gente poder ganhar tempo, vamos fazer o exemplo 4, que ele é rápido. Então a gente tem ali que que o erro quadrático médio do θ4 vai ser a variância desse θ4 mais o B desse θ4 ao quadrado. Então a primeira variância do θ4, na verdade é bem simples, é a variância de meio. Lembrando que quando a gente tem um número, né, aqui também interessante porque a variância de um número é 0. Aqui eu já vou até dar um outro exemplo. Por exemplo, a variância de 2x. Como a gente tem aqui um número multiplicado por uma variável, esse número vem para fora ao quadrado. Vai ficar 2 ao quadrado vezes a variância de x. Se a gente for fazer a variância só de um número, bom, o número não varia, né? Porque o que é a variância? A variância diz que, por exemplo, se eu tiver aqui um x, o x pode variar, sei lá, de 0 até 4. Mas se eu tiver um número, sei lá, 3, esse número não varia, né? A variância dele não existe, né? Porque o número é o próprio número.
Agora o x pode variar para lá ou para cá, mas o número não. Então a variância de um número é 0. Tá, só retomando esse conceito que é importante aqui. Então vamos lá. O erro quadrático médio desse θ4 vai ser a variância dele, que é 0, mais o b, que a gente também calculou. O b dele dava meio menos θ. Ou seja, o erro quadrático médio do θ4 vai ser meio menos θ. Bom, eu acho que o principal é isso. Espero que tenha ficado claro. A gente pode, né, até aplicar a outros modelos, outras distribuições, mas eu acho que nos próprios exercícios ali que o professor colocou a gente pode treinar mais. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado, viu? Tudo de bom. Um abraço.